alias Fremas, né? Muito bom com a situação. Olá, nós estamos iniciando mais um programa em discussão com vida e hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio da TV Alesp uma honrosa presença do jornalista, do roteirista, do escritor, do viajante. Eu me refiro aqui ao Sérgio Túlio Caldas. Sérgio, muito obrigado pela sua presença. O Sérgio está lançando mais um livro, mais uma obra muito interessante, Com os Pés na África, que é um livro que desmistifica um pouco, né, a questão da África, e ele lança esse livro num momento muito importante, onde nós estamos fazendo um grande debate no Brasil sobre o ensino da história da África no Brasil. Isso é muito importante nas nossas escolas públicas e privadas, faz parte de um debate que vem sendo realizado desde 2003 por conta de uma alteração que nós fizemos na LDB, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que obriga o sistema educacional a fazer esse debate, a ensinar para as crianças e adolescentes a história da África, a história do negro no Brasil. E o seu livro, Sérgio, é uma grande contribuição. Queria que você falasse um pouco desse livro. Eu sei que você teve uma experiência na África, você morou em Angola, enfim, você conhece ali mesmo a situação da África, e eu tenho certeza que a sua vivência na África refletiu na produção desse livro. Então, eu queria saber que você explicasse para o telespectador por que você fez o livro, o que diz o livro. Né? Nós sabemos que você está indo em várias escolas, fazendo palestras, né, com os alunos, com os professores, sobre a importância do estudo da história da África no Brasil. Sim. A África, Janase, tem assim, a gente sabe da riqueza que tem na África, né? Sempre um continente muito rico em termos humanos, culturais, né? Se a gente for pegar, por exemplo, né, em todos os ramos da arte, né? Artes plásticas, música, literatura, cinema, a gente sempre bebeu na fonte da África, né? A África sempre foi muito generosa, trazendo muita inspiração, mas ao mesmo tempo que a gente tem essa proximidade cultural, e nós brasileiros especialmente, né, temos uma aproximação histórica, uma aproximação social, a gente conhece muito pouco da África, né? A gente desconhece. E eu costumo dizer, né, que eu viajei muito para a África, fui em vários países, mas eu tive uma experiência que eu acho que foi muito interessante de ter vivido na África, de ter morado em Angola. Então, assim, é uma experiência de viver o dia a dia, de trabalhar com africanos, de passar os perrengues que eles passam com falta de água, falta de eletricidade, um trânsito absurdo, especialmente em Luanda, que é uma cidade impressionante, assim, uma cidade muito explosiva. Então, é muito interessante assim, eu ter vivido isso, e como eu sempre estou fazendo livros, documentários, eu quis trazer um pouco dessa África, e eu falei assim, poxa, eu preciso fazer um livro também para o público juvenil, para os jovens também conhecerem, né? Porque na escola, né? Quando você esteve na escola, o ensino da África, mesmo hoje, ele continua sendo muito limitado e muito limitante, né? Parece que a África é reduzida ao período escravocrata, ela é reduzida o que os africanos trouxeram de influência para a gente. Aí às vezes você pega os livros escolares, ainda hoje tem muita coisa legal que está saindo sobre a África, mas ainda hoje você vê aqueles livros que parece que a África se resume ao período dos escravos, ou então que eles trouxeram influência para a culinária, a capoeira, o samba. Parece que não sai disso. Mas a África, ela é muito rica, e eu costumo dizer que a África não é safari, né? Porque a gente ainda tem, o brasileiro ainda pensa muito a África, ou pensa por esse lado da aventura, né? E não é isso, é claro que é também, nada contra, que ótimo, que tem tigres, elefantes, girafas, tem uma vida selvagem muito rica, mas não é só isso. Então, neste livro, eu quis trazer até a África urbana,
que a gente desconhece, que é a África em desenvolvimento, a África que está crescendo, a África que está buscando novos caminhos no século XXI, que tem sofrimento também, claro, tem dificuldades, tem uma diferença social na África, é uma coisa que... Serginho, você na verdade rompe com essa visão folclórica da África, idealizada e distorcida que nós fomos acostumados a conhecer, não é isso? Exatamente. Sendo que o Brasil é um país afrodescendente, mais de 50% da população do Brasil é afrodescendente. Como você disse, nós não temos acesso, nós não conhecemos a história da África, nós conhecemos a história da Europa, dos Estados Unidos, mas nós não conhecemos a história da África, que é um absurdo total. E você trabalha nessa perspectiva. E também que você colocou algo interessante, que a África é um continente, não é um país, né? Muita gente acha que ela é unitária, não, ela tem toda uma diversidade, você tem vários países com as suas singularidades. Claro, claro. E você morou em Angola, é isso? Eu morei em Angola. Você fez Morei em Angola, dirigindo um programa de TV para uma TV local lá, que era exibido pela TPA, TV Pública de Angola. Então isso foi muito interessante para ter a oportunidade de trabalhar com os africanos, né? Então você começa também a ver pelos olhos dele como eles veem o mundo e como eles veem a África. E você falou que tem até tem vida urbana também, não é isso? Sim. Tem universidade, tem produção. Sim, tem Angola, Luanda, por exemplo, outros países que eu fui, até Marrakech, né? Que na nossa percepção parece que é um lugar assim dos sonhos, né? É também, mas é uma cidade também que está querendo crescer, está querendo avançar, onde tem muitos cientistas, tem estudiosos, tem historiadores, tem geógrafos, né? Tem muita gente jovem também buscando os novos caminhos, como nós estamos buscando aqui no Brasil, né? Apesar das série de dificuldades que temos aqui, eles têm também e eles estão buscando. Então a gente encontra muita gente rica, né? Nesse caminho. E eu quis trazer essa África. Inclusive a capa do livro, que é feito pela Fefe Torquato, que é uma ilustradora, menina de um grande talento, e a gente quis mostrar essa África, tanto que o personagem ele está no meio de prédios, né? A gente já quis mostrar isso de cara, essa outra África que a gente tem pouco acesso. E essa África pulsante, a gente desconhece, né? A gente desconhece, e eu criei para esse livro, Janase, um personagem que tem muito de mim, na verdade, nesse personagem. Ele até se chama Túlio. Ele é um garoto de 18 anos, um jovem de espírito aberto, um cara sem preconceitos, sem conceito algum, de alma aberta, de coração livre, e ele viaja para os lugares para descobrir as pessoas, descobrir os lugares, sem nenhum preconceito. Ele quer entender como essas pessoas vivem e ele quer entender a partir da voz dessas pessoas, que tem muito a ver com o trabalho que eu faço, com as minhas viagens, que eu tento entender. É um exercício, né? Não é fácil, mas assim, é um exercício de entender as pessoas com o olhar delas, né? De entender o mundo delas, mas com o olhar delas, né? Que eu acho que isso é um caminho que a gente precisa levar, né, para os jovens, para as escolas, né, entender o mundo de uma forma mais humanitária, né, não entender de acordo com o que a gente acha que deve ser, ou de acordo com o que nós acreditamos que o mundo deveria ser, né, mas é tão legal ver pelo olhar deles. Então, assim, os meus personagens com os pés na África, eles são personagens que existem, são todos personagens reais. Não tem nenhum personagem de ficção, eles existem. Foram eles que me receberam e eu trouxe eles para o livro, porque eles têm muito para enriquecer. Então este personagem que eu criei, que até se chama Túlio, que ele tem um tanto de jornalista como eu, ele não é um jornalista, mas ele tem esse olhar de pesquisar, de querer entender, de estudar e não querer nem criar fantasias e nem criar falsos conceitos de nada. Ele entende através das pessoas. Então eu tive entre várias felicidades, o livro também descreve perrengues, né? Porque a vida também de viajante, né? Não é só beleza, não é só curtir e ver lugares legais, né? Então os perrengues todos que eu sofri estão aí na pele do personagem, né?
E aí eu tive uma sorte muito bacana na viagem. Eu acho que as viagens acabam acontecendo muitas coisas que você tem os caminhos ali, que tem algumas sortes, né? E uma delas foi encontrar o Pepe Tela, que é um grande escritor africano, publicado hoje no mundo inteiro. E eu me encontrei com o Pepe Tela e foi bem legal, ele foi muito gentil, né, muito amoroso, né? Falei assim, Pepe Tela, eu queria te entrevistar, mas não sou eu que vou te entrevistar, quem vai te entrevistar é o meu personagem. E ele me recebeu e foi ótimo. E a partir daí a gente se encontrou até em outras feiras de literatura, em eventos, por coincidência, e ficamos amigos, né? E foi uma outra coincidência que no livro eu cito um livro dele que se chama Mayombe, que é uma grande floresta que tem em Angola. E este livro, o Pepe Tela, ele foi guerrilheiro, ele lutou, ele foi da luta armada, lutou pela independência de Angola. Ele foi guerrilheiro e esse é um livro dele, um clássico maravilhoso, escrito ali nos anos 60, editado no início dos anos 70, e esse livro, por coincidência, foi indicado para leitura de vestibular, e foi essas coincidências da vida também, que eu nem sabia, e eu cito no livro. E esse foi uma grande figura que eu encontrei na África. E tem uma coisa bacana, Janase, que este livro, o Com os Pés na África, na verdade, ele é o primeiro livro de uma série que eu criei junto com a Moderna, uma série que se chama Giro, que este garoto, ele vai viajar para outros lugares do mundo. Não só do mundo, como lugares no Brasil também. Ele vai para Caatinga, vai para a Amazônia. E esse é o primeiro livro. O primeiro livro ele vai para a África. Mas são livros independentes, você não depende de outros para acompanhar as aventuras dele. Sim. E agora, esse livro tem uma inovação, porque você faz uma relação, a pessoa pode acessar aqui as redes sociais, não é isso? Você coloca links. Ah, sim. Eu criei para esse livro uma coisa curiosa, assim, eu acho que nós precisamos cada vez mais no Brasil, né? Nós estamos falando de leitores e precisamos mais de leitores e menos telespectadores. A gente tem muito telespectador já, muita gente assistindo televisão. Nada contra, mas a gente precisa de leitores, e são os leitores, é o acesso ao livro, uma leitura legal e tal, é que faz uma grande diferença, né? E é uma diferença de ler, não é uma diferença que vai fazer no futuro, ela se faz já no presente. Saber ler, você criar na pessoa que lê, criar o senso crítico, né? Então ler não é só bom para a formação, ler é bom para a atualidade. E eu quis dar uma fisgada nesse leitor que hoje é muito conectado nas redes sociais, ele entra no YouTube, e eu criei neste livro uma coisa bem legal, que você tem um QR Code, você aponta ali o seu celular e você sai do livro, na verdade, você sai deste objeto livro e você vai para o mundo virtual. Onde você ilustra o que você está falando aqui. Por exemplo, entre vários exemplos, né, mas tem um legal que o meu personagem, o Túlio, quando ele chega em Marrakech, ele vai para uma praça que se chama de Gema El Fina, uma praça muito interessante, tem muitos mágicos, vendedores, é um mundo à parte aquilo ali. E quando ele chega lá, ele encontra uns rappers cantando em árabe, e ele fica encantado com aquilo. E, na verdade, isso é uma história real. Quando eu estive em Marrakech, eu me encontrei com os rappers cantando em árabe. E dentro do livro você tem um QR Code que você aponta o seu celular para lá e já te remete lá para Marrakech. Aí você acompanha no celular. E você vê no celular os rappers cantando em árabe. E são eles. E é Marrakech. Então é tudo real e é uma forma de você sair. Você sai do livro e vai para este mundo virtual. E é uma forma também de você estar ali muito próximo desse leitor de hoje, que é muito rápido, que é ágil, que ele tem uma outra concepção da comunicação. E eu acho que esse modelo novo de comunicação, ele pode conviver com um livro, sim. Sabe? Não vamos brigar contra as novas tecnologias, vamos unir, né? Eu acho que é tão legal, eu acho que tudo é isso, né? Assim, é melhor a gente deve construir pontes e não muros, né? Em todos os aspectos, né?
Então, o livro também exerce esse papel, assim como o personagem, que ele está querendo conhecer mundos, o livro também te leva para um outro mundo, para um mundo virtual. E o meu personagem também tem um blog. E na leitura você parte para esse blog, você vai, é uma coisa encadeando a outra, você sai do papel, vai para o mundo virtual, e como nem todo mundo também vai ter acesso a um QR Code, às vezes a criança não tem um celular que não tem um QR Code, eu tenho os links, ele também pode acessar pelo link, né? E eu brinco muito com isso, por exemplo, acho que uma coisa que tem muito legal aí nesse livro é a língua portuguesa. Eu brinco muito com a língua portuguesa também nesse livro, que eu acho que para o professor em sala de aula é muito legal. Então, quando eu falo em língua portuguesa, como lá em Angola, o português é um outro português, é um português diferente, é um português com a raiz do português de Portugal, apesar de que eles incluíram dentro do português palavras maravilhosas do umbundo, do quimbundo, que são as línguas locais, que a língua ficou linda, ela tem um ritmo, tem palavras maravilhosas, palavras sonoras dentro da língua, e eu trouxe essas palavras também para o leitor, inclusive eu passo alguns links de rádios que tem em Angola, onde o leitor ou o professor que adotar o livro e levar para uma sala de aula, ele pode ter acesso a isso, a rádios que falam como o português de Angola, que tem entrevista, que tem música contemporânea, que tem novos ritmos da música angolana, que é riquíssima também, tem vários ritmos e tal. Então tudo isso eu estou trazendo para o livro, estou trazendo dentro do livro, quer dizer, é um livro que você faz literalmente uma viagem para a África. Sérgio, é um livro quase que paradidático. Eu sei que você está indo em escolas, você vem fazendo palestras, debates. Como que está sendo essa experiência de debater? O que os alunos estão mais perguntando para você? Quais são as principais curiosidades? Qual o retorno que você está tendo das escolas que você tem debatido e apresentado o seu trabalho? O livro ele tem uma curiosidade na minha percepção, assim, que uma vez ele pronto, né? É igual o filho, né? Você não tem mais controle, ele bate asas e vai embora, ele parece ter vida própria, né? Eu tive uma experiência muito interessante recentemente no Colégio Miguel de Cervantes, eles adotaram um livro lá, garotada lá de 10, 13, 14, 15 anos, eles estão lendo o livro. Eu tive uma surpresa muito grande, porque eu fui bater um papo com a garotada e vi que eram leitores super atentos. Foi um bate-papo muito legal, como eu tive em outras escolas. Uma conversa muito interessante deles terem uma curiosidade com a África, e dá para perceber que não é aquela, que é uma curiosidade que vai muito além dos livros de história que são usados na escola, como eu tinha falado no início, que às vezes eles estão muito limitados a algumas informações sobre a África, mas ele não passa essa África, muitos livros, né, não passam essa África contemporânea, e essa África que tem ali um pezinho na aventura, que o leitor jovem gosta, e dentro dessa aventura, de alguma forma, de um jeito ou de outro, eu estou passando ali informações geográficas, informações históricas, informações culturais que vão dentro da leitura, mas você vai aprendendo, né? Na verdade, é o meu processo também, pessoal, né? Quando eu escrevo também, eu estou aprendendo muito, eu acho que eu acabo escrevendo para aprender. Ótimo. Sérgio, agora, além desse livro, você tem um livro muito importante, inclusive, que esse eu conheço com mais profundidade, que é Nas Fronteiras do Islã, que é um trabalho muito interessante, onde você desmistifica também, faz um contraponto com essa visão preconceituosa e totalmente distorcida do islamismo, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre esse trabalho, que é um trabalho muito importante também, que foi muito debatido no Brasil e também traz uma grande contribuição para quem deseja aprofundar o seu conhecimento sobre o islamismo real, né? O mundo islã que você visitou, porque os seus livros são escritos, como você disse, através de experiências concretas. Você visitou os lugares, você vivenciou, quando eu falei que você é um viajante, você morou em vários países do mundo, né? Na Europa, na Ásia,
na África e, logicamente, no Brasil. Então, você conhece, você sabe do que você está falando. Sim. Você consegue unificar ali um trabalho prático de vivência com pesquisa, né, com profundidade. Então, esse livro, Nas Fronteiras do Islã, ele foi escrito, é da editora Record. Esse livro, ele foi escrito num momento muito interessante, assim, e é curioso como que ele continua vivo, né? Como as pessoas ainda leem muito, me procuram. Estou sempre, às vezes, participando de debates por causa desse livro, porque teve uma grande coincidência. Eu estava viajando pelo mundo islâmico na época dos atentados que tiveram em Washington, em Nova York, 2001. Eu estava ali naquela região. Eu estava fazendo um outro trabalho, fazendo um documentário também, que acabou rendendo, que se chama Fronteiras do Islã, um documentário. E esse livro eu acabei escrevendo porque na época dos atentados o mundo inteiro começou a ter um olhar até muito incentivado pelo olhar da CNN ou da imprensa estrangeira, um olhar muito preconceituoso sobre o Islã, que depois ele foi multiplicado, né? Inclusive no Brasil e tal, e teve aquele olhar muito preconceituoso que parecia que todo muçulmano era um barbudo, terrorista com uma AK-47 cruzado nas costas, e toda mulher andava de burca. E eu tinha andado pelo mundo islâmico e conheci um mundo islâmico muito interessante, muito rico, muito bacana, muito interessante, com mulheres muçulmanas, diretoras de teatro, diretoras de universidade, de escolas, especialmente na Ásia Central, que tem um braço menos, que não é um braço radical do Islã, é lógico que tem, né? Que países que você visitou? Olha, que você viu essa diversidade? Tá, eu conheci um mundo islâmico que até tem-se pouco conhecimento, que é uma região na China, no norte da China, que se chama Xinjiang, que é uma região muito grande, que é maior que a França. E essa região são 22 milhões de uigures, que é uma minoria étnica chinesa. Minoria étnica. Isso está no documentário que mora também, na não é? China, está no documentário. No documentário. E ali já tem um mundo islâmico que a China, obviamente, não quer divulgar que existe aquilo ali. As pessoas, os uigures são muito reprimidos, não têm direito a passaporte, aliás, como os chineses também não têm, né? Mas eles estão lá, exprimidos lá, quase na região dos Himalaias, na fronteira com o Paquistão. Então eu estive ali nessa China muçulmana, muito interessante, muito curiosa. É um barril de pólvora, na verdade, está lá. Aquilo lá qualquer hora pode explodir. E eu entrei pelo Paquistão, desci o Paquistão, que hoje é um país controlado pelo mundo islâmico, é radical, é pesado. Cruzei ali, entrei no Afeganistão, e em outras viagens eu fui para a Ásia Central, que na Ásia Central tem um braço do Islã muito interessante, principalmente ali nos países Uzbequistão, Quirguistão, Cazaquistão. Ali aflorou muito o sufismo. E o sufismo é um braço do Islã curioso, porque eles acreditam muito que o contato com Deus, com Alá, digamos assim, vem muito através das artes e das danças. Então é uma região diferente, onde não tem as madraças, que são as escolas islâmicas que ensinam ao Corão, mas ao mesmo tempo tem pessoas mais livres. Foi nessa região que eu conheci mulheres muçulmanas e totalmente com a vida social ativa, usando vestido curto, vestido de manguinha, que não tem nada a ver com esse Islã que a gente tem na cabeça. Então, eu resolvi escrever esse livro, por isso que ele até se chama Nas Fronteiras do Islã, né? Que existe um Islã diferente, existe um outro mundo. O documentário pode ser acessado pela internet, o telespectador que quiser assistir, como que ele tem acesso? No YouTube, se colocar Fronteiras do Islã, ele aparece uns trechos do documentário. Mas através do meu Facebook, se as pessoas estiverem interessadas em ver, em exibir, eu tenho feito muitas exibições, é só acessar o meu Facebook, Sérgio Túlio Caldas, e estamos em contato. Então, nessa área de cultura, Sérgio, de diversidade cultural, então o Islã,
África. Aqui no Brasil também você fez alguns trabalhos importantes, né? Nessa área. Sim, eu acho que assim, eu gosto muito de mostrar um outro lado, até pela minha vivência que eu vou nos lugares, de mostrar um outro lado que às vezes a gente está acostumado na nossa educação, né? Às vezes sempre enxergar da forma que nos colocam, né? Seja na escola, na imprensa, né? Tem um documentário que eu gostei muito de fazer, que se chama Patrimônios da Caatinga, que a Caatinga ainda hoje é o meio ambiente, o bioma menos conhecido da ciência. Esse é um documentário ou um livro? É um documentário. É um documentário. Se chama Patrimônios da Caatinga, que é o bioma, a Caatinga ainda hoje é um bioma muito pouco conhecido no Brasil, muito pouco conhecido pela ciência. E a gente sempre tem nos livros de escola, né? Sempre quando a gente fala da Caatinga, ainda tem aquela imagem da vaquinha magrinha, da falta de água. Da seca do Nordeste. Da seca do Nordeste, né? Que sempre se reproduz isso, as novelas acabam reproduzindo, os telejornais reproduzem, porque isso vende, entre aspas, né? Mas a Caatinga é muito mais do que isso. A Caatinga é um bioma riquíssimo, com muitos animais, muita vegetação. Inclusive tem o Parque Nacional Serra da Capivara, Serra das Confusões também, que são a Serra das Confusões, por exemplo, que está retratado nesse documentário, tem pinturas rupestres, é a maior concentração de pinturas rupestres das Américas. Aí você vai lá e ainda é pouco visitado, que é uma pena, porque equivale aos grandes destinos arqueológicos do planeta, sabe? Não deve nada aos grandes destinos arqueológicos. E a gente tem essa riqueza. Então eu quis mostrar nesse documentário essa riqueza que nós temos aqui dentro do Brasil, que a gente pouco conhece, né? A gente praticamente desconhece isso, né? Esse documentário também você pode estar disponível? Sim, está disponível. Esse documentário está disponível. Ele foi adotado pela Universidade Federal de Pernambuco. Ele foi adotado em algumas escolas porque ele mostra esse bioma que a gente desconhece, né? A gente acaba às vezes muito falando de Mata Atlântica, de Amazônia, mas a gente esquece que a gente tem esse bioma riquíssimo dentro do nosso país. Tá. Sérgio, nós vamos continuar o nosso programa, mas eu quero fazer um rápido intervalo aqui. Eu quero discutir aqui os outros livros, Terra sob Pressão. Tem aqui uma série de trabalhos que você realizou, mas nós voltamos aqui em 1 minuto. Estamos de volta com o programa Discussão com Vida, entrevistando hoje o jornalista, o roteirista, o documentarista e escritor Sérgio Túlio Caldas. Sérgio, a sua obra aqui eu vejo que é bem vasta, né? E você estávamos falando aqui do Islã, da África, e eu queria falar com você desse seu livro aqui, Terra sob Pressão, que é um trabalho que você fez em relação ao aquecimento global, que é um livro também adotado em muitas escolas, os alunos estão lendo, porque é um tema importante hoje nas escolas, no Brasil e no mundo, esse tema do aquecimento global. Você viajou bastante, conhece esse tema. Eu queria que você falasse um pouco como que você vê a questão do aquecimento global, qual é a sua visão, você que pesquisou e conhece, como que você entende isso, porque há um setor, inclusive, da academia, alguns cientistas que acham que não tem aquecimento global. Existe uma polêmica em torno desse tema, né? Como que você vê? Depois eu quero que você fale um pouco do livro, dessa pesquisa que você fez. Sim. Bem, o aquecimento global é um fato, né? Não é uma história que se criou como até se aventou por aí, né? Mas é uma coisa real que existe e a gente tem que encarar o fato e tentar conviver, mitigar o problema do aquecimento global, ver como que a gente vai trabalhar isso. Eu acho que todos nós, né, cada pessoa pode contribuir muito, muito com isso, mudando os hábitos que você tem em casa. Às vezes, uma atitude simples
que você faz, você está contribuindo para o não aquecimento, né? Coisa simples que a gente faz, que muita gente faz, deixar o carro em casa, sabe? Saber usar a água que você tem em casa com mais cuidado, com mais atenção, porque essas coisas são finitas, né? Num passado, se acreditou muito que eram coisas infinitas, que não se terminaria nunca, né? Água, energia elétrica, né? Parece que estava aí à vontade, né? Inclusive, não se pensou, né? Isso aí estou falando da década de 50, 60, 70, nunca se pensou que água, energia elétrica e comida são três fatores super unidos, um depende do outro e um pode mudar. Para você fazer comida você precisa de água, para ter água você precisa de energia elétrica, para ter energia elétrica você precisa da água, está tudo junto, né? E antes os projetos eram feitos assim, era um projeto de hidrelétrica, mas não se pensava na água, porque a água está aí, está à vontade. E quando se pensava nesse projeto também da hidrelétrica, achava-se que a energia elétrica ia para sempre. E lá na frente, o produtor do alimento, também ele estava plantando, mas ele estava achando que a energia elétrica e a água ia irrigar o campo dele, ele ia usar todas as máquinas e tudo bem. Mas não, isso aí está tudo interligado. E quando uma dessas áreas de alimento, de energia ou água está em crise, quem paga somos nós, né? Porque nós vamos pagar a energia elétrica mais cara, porque vai estar em falta, a água mais cara, porque a água estará em falta, e o alimento sempre em alta, né? Então, o mundo do século XXI tem que pensar isso, que são coisas interligadas, não são separadas. Por isso que, além de tudo isso que você coloca, Sérgio, é importante que haja uma mudança da nossa matriz energética, né? Na defesa, a gente faz a defesa hoje de energia limpa. Isso já é possível, já tem tecnologia nessa área, e também uma mudança radical do nosso modelo de produção e de consumo. Isso tem que ser alterado, a matriz de consumo da população. Se não houver uma alteração, você não vai conseguir deter o aquecimento global, né? E a destruição da natureza. Exatamente. E este livro aí, O Terra Sob Pressão, ele é um livro que acabou sendo assim resultado de observações minhas em campo, né? Não só de leituras ou de pesquisa, mas de observações em campo, em viajando, em encontrando com pessoas, me relatando como era no passado e como está a vida dele, ou o vilarejo, ou a região que ele mora, como eu cruzei com uns peruanos que moram numa região dos Andes, que antes na região dele tinha lagoas e hoje já não tem mais. Então muda toda a forma de viver, não de uma pessoa, mas de um vilarejo, de uma cidade, que se plantava milho, hoje já não se planta. Em Barcelos, na Amazônia também, pescadores que dependiam de um peixe que dá no Rio Negro, e esse peixe, para eles, desapareceu, mas na verdade entrou em extinção, porque são peixes que dependem, que vêm dos Andes, de águas geladas, que acabam não migrando mais. Então tem toda essa relação. E no livro eu trouxe Eu me lembro só uma vez que você fez uma matéria na Ilha das Malvinas. Você foi até lá e fez uma matéria. Você percebeu também ali alguma mudança climática? Sim, porque as Ilhas Malvinas é o seguinte, ela está sob a influência lá de baixo, do Polo Sul. Isso, exatamente. Né? Ela já tem essa influência. Então eu estive conversando lá com alguns cientistas que falou da diminuição de alguns animais, tipo o elefante marinho, que vinha com mais frequência em certas praias em determinado período do ano, e que se começa a notar uma diminuição. Não é que são animais que estão ameaçados de extinção, mas não é que eles desapareceram, eles começam a nadar menos em certas águas. Eles começam a migrar para outras regiões. E quando isso acontece um desequilíbrio absurdo na natureza, né? São animais que predam certos animais, aí já muda toda essa cadeia alimentar, então tem uma grande mudança que isso é sentido, né? Não só ali no campo visual, né, que você começa a testemunhar mudanças, né, mas existe toda uma complexidade uma complexidade ambiental que depois será sentido pela gente, né? Será sentido
pelo ser humano, em algum momento a gente vai pagar essa conta, como nós estamos pagando, né? O aquecimento global, que a gente vê aí as cidades cada vez mais poluídas, as populações crescendo, né? Crescendo muito, principalmente nos países em desenvolvimento, América do Sul, África, Ásia, né? E esses são os que primeiro pagam, né? Porque as pessoas das classes mais altas, elas são atingidas, mas de uma forma não tão agressiva quanto as populações de renda mais baixa são agredidas com o aquecimento global, né? Porque não tem condições econômicas de escaparem, né? Por exemplo, quando tem muito aquecimento, o que começa a faltar? Água. Começa a faltar água. E a água custa caro. Então, as populações que têm mais acesso econômico, ela pode ir lá. Ela vai sofrer? Vai, mas ela vai tomar a água dela engarrafada, vai continuar nadando na piscina, nada contra, não é isso. Mas as classes mais baixas sofrem mais, como eu vi em vários lugares, essa explosão de população, e você começa a faltar energia, começa a faltar água, começa a faltar alimento. Ou seja, os mais pobres serão os mais atingidos pelo aquecimento global e pelas mudanças climáticas. Sim, isso você confirma no seu trabalho. Exatamente. E esse livro é um livro que eu fiz pensando também muito nos leitores mais jovens, que eu acredito que está muito aí, está nos jovens, sabe, assim, a nossa esperança de mudar. E são eles que vão trazer novos hábitos de consumo, né? Sabemos hoje que o planeta Terra já não dá mais, ele já não produz mais para o que a população tem na Terra. Tem uma conta que hoje a gente precisaria de 1,5 planeta para suprir os nossos gastos, né? Os nossos gastos energéticos, os recursos aquíferos, né? Cada vez mais super explorados, né? Porque a população aumenta, tem que produzir mais comida. Para se produzir mais comida, você precisa de mais energia e você precisa de mais água. E a água é tirada especialmente dos subsolos, dos aquíferos subterrâneos, que estão super explorados. E eles estão super explorados onde? No Brasil também, né? O aquífero Guarani, que principalmente está na região sudeste, que não é o maior do país, tem um Saga na região norte do país, abaixo da Amazônia, mas os aquíferos estão super explorados na China e nos Estados Unidos, que é muita exploração. Então, esses países, quando eles ficarão carentes de água, a fonte que eles vão buscar de água é aqui, América do Sul, né? Algumas regiões asiáticas, algumas regiões da África. Inclusive, Janazzi, tem um fato muito interessante. A gente está falando de aquecimento global. Eu estou escrevendo um livro novo que é sobre água, tá? Que é também para esse público, pela editora Moderna também, que deve sair talvez no final desse ano, início do próximo ano. E pesquisando sobre a água e fazendo algumas viagens, eu descobri uma coisa muito interessante que está acontecendo. Existe um movimento de alguns países que têm dificuldade, que não tem muito recurso aquífero, eles estão comprando terras que têm recursos, que têm grandes recursos de água, principalmente na África. Então eles compram terras no Sudão, no Congo, na Somália, e são terras, não são pequenas fazendas, são terras do tamanho do Alagoas, sabe? Terras do tamanho de Pernambuco, são grandes terras para explorar, para plantar. Para plantar o quê? Para eles poderem se sustentar com alimentos no futuro, que se chama segurança alimentar. Então já existe uma previsão dos grandes países europeus, Estados Unidos, China principalmente, que o recurso que eles têm hoje de água não vai poder sustentá-los mais no futuro. E já estão se precavendo, estão comprando terras silenciosamente, na verdade, que a gente não sabe disso, né? A gente quase não sabe que essas coisas estão acontecendo, mas a África também
está sendo comprada terrenos. Assim, é um neocolonialismo Com quase. certeza, da água. Da água. Ô, Sérgio, essa sua pesquisa, esse seu trabalho é muito oportuno, porque recentemente nós tivemos aqui um colapso da água em São Paulo, uma crise de abastecimento, você acompanhou em 2015, quase que nós ficamos sem água, pela irresponsabilidade, falta de planejamento do governo estadual, da Sabesp, que não investiu, não fez os investimentos, não fez as obras que deveriam ser feitas, e nós quase ficamos sem água. Fomos salvos por São Pedro, pelas chuvas, senão, e ainda a situação não está resolvida. Nós tememos ainda que haja ainda esse colapso, porque o governo não cumpriu ainda a sua função. Nós aqui na Assembleia Legislativa debatemos muito esse tema, trazendo aqui o presidente da Sabesp, o secretário de Recursos Hídricos, enfim, porque nós na Assembleia Legislativa fiscalizamos esses órgãos, né? E nós percebemos a omissão histórica do governo estadual. Agora São Paulo tem um grande potencial, tem rios, mas muitos deles poluídos, né? O Rio Pinheiros, o Rio Tietê e tantos outros. Não há investimento no combate à poluição em São Paulo. E nesse trabalho você faz uma pesquisa aqui em São Paulo também, não é isso? Sim, exatamente. Eu queria até colocar, como você disse, existem hoje já, são estudos comprovados, não são polêmicos ou estão em análise, estudos comprovados da ONU, que o planeta ele tem recursos hídricos hoje suficientes para abastecer toda a população do mundo. O que falta, na verdade, isso também comprovadamente, o que falta é administrar os recursos hídricos. Quer dizer, se a gente passou por aquela crise em 2015, que ela continua aí, não foi porque São Pedro não mandou água, porque é muito fácil falar, pô, não choveu, vai cair uma chuva e vai todo mundo ser salvo. Não é a chuva, é a falta de administração pública dos recursos hídricos que nós temos e que é suficiente para abastecer a população do Brasil. Mas a gente passou pela crise porque não se pensou no futuro, a gente não temos água guardada para, digamos assim, né, mas diretamente água para a população. Nós não podemos depender de São Pedro, né? Então, assim, é falta de administração mesmo. Eu estive em Israel, em Tel Aviv, tem uma coisa curiosíssima, pô. Israel, Tel Aviv está no meio do deserto, uma região super seca. Eles produzem alimentos, produzem frutas, exportam. Em Tel Aviv, que não tem água, você toma banho com a água reciclada, água do esgoto. Se a gente falar, parece, pô, água do esgoto, mas é uma tecnologia super moderna. Então, eles têm água, todo mundo tem água, você tem água na cidade, você toma banho e tal. Sabe, assim, era um lugar que poderia estar a seca, mas existe tecnologia para isso. É possível, quer dizer, é bem administrada a água. Tem pouco, tem problema lá no Rio Jordão? Tem uma superexploração. Mas eles convivem com isso, não convivem. Nós aqui no Brasil, na região sudeste, uma região, o Brasil inteiro, riquíssima em rios. Nós temos rios, assim, se você pegar só vou nem falar do Amazonas, porque aquilo ali tem uma dimensão absurda. Mas se você pegar até o Rio Negro ele tem mais vazão que toda a água que existe na Europa. Só um rio. Nós temos rios demais, a gente tínhamos, né? A gente tem uma parte do Tietê, por exemplo. Me fala, você fez um trabalho de campo no Tietê, você fez uma navegação. O que você viu? Como que foi essa experiência de navegar no Rio Tietê, um dos rios mais poluídos do mundo? Eu queria navegar no trecho do Tietê. O Tietê é um dos rios mais poluídos do mundo, como você está dizendo. Do Brasil é o primeiro. E eu queria navegar no Tietê na pior trecho do rio. Qual é o pior trecho? Que é dentro da cidade de São Paulo. E eu resolvi navegar para ver o que acontece dentro desse rio, porque existe um projeto que já movimentou milhões e milhões de dólares de despoluição? Para a despoluição do Tietê, que é um projeto gigante e que ainda não resolveu, na verdade, né? Não resolveu o problema do rio Tietê. Tem uma série de problemas também administrativos e ainda tem uma coisa cultural da gente ainda virar as costas para o nosso rio, ainda as pessoas jogar lixo na rua, joga lixo que vai para o bueiro, isso tudo vai para o rio Tietê.
Eu fiz uma navegação do Tietê que foram 50 quilômetros, 25 quilômetros entre a Penha e até lá onde a gente conhece como Cebolão, que é o encontro do Tietê com o Rio Pinheiros. Eu fui e voltei, foram 50 quilômetros, sufocantes na verdade. Tava eu, um barqueiro, um fotógrafo, a gente tava de máscara, mas mesmo a máscara era impossível a gente até conseguir respirar direito. E depois que eu fiz que eu cruzei esse trecho do Rio Tietê, Janase, eu comecei a ver a cidade de São Paulo com outros olhos, sabe? Assim, eu vi com outros olhos, eu vi assim que o Tietê, ele tem regiões dentro da cidade de São Paulo, a maior parte dele, onde o oxigênio é 0%, quer dizer, não tem condição nenhuma de ter vida, né? Vida impossível. E tudo bem, a gente olha isso com um olhar otimista para frente, mas é uma situação degradante, porque ainda hoje o esgoto in natura, ele é lançado no rio. E não só em residências, como indústrias, empresas, ainda lançam o esgoto in natura, quer dizer, que não passou por nenhum tipo de tratamento. Isso é uma agressão incrível dentro de uma cidade, né? Como que uma cidade com poderio econômico, com o potencial turístico de São Paulo, né? Que tem uma empresa de saneamento que é a Sabesp, que deveria fazer o tratamento de esgoto. Sim. Você tem vários córregos correndo em céu aberto para o Rio Pinheiros, para o Rio Tietê, né? E não há. Exatamente. A Sabesp não toma nenhuma providência em relação a isso. É uma omissão do poder público. Sim, é uma omissão do poder público. E você pega exemplos, né? Você pega o Rio Tâmisa, que foi salvo. Foi recuperado. Foi um trabalho longo, mas se investiu, se trabalhou com aquilo. Hoje o Rio Tâmisa tem mais de 120 espécies de peixe nadando no rio. O rio é navegável, a gente tem um Tietê que ele foi modificado o trajeto dele, quer dizer, ele é um rio reto. Tudo bem que ele tem as diferenças com o Tâmisa, porque o calado dele, a profundidade dele é bem menor que o rio Tâmisa, mas o Tâmisa é navegável e você atravessa de um lado para o outro. As pessoas usam o Tâmisa como transporte, não só turismo, né? Mas usam o rio Tietê podia também, porque ele corta a cidade. Ele corta a cidade de leste a sul, passa pela Zona Norte, são regiões altamente populosas da cidade, né? Se você pegar a Penha, você podendo chegar até o Cebolão, cruzando toda a região norte, está aí boa parte da população de São Paulo, né? Boa parte. Talvez quanto? Não sei, 70%, 80% da população está aí. Esse trabalho que você está fazendo vai ser um livro ou um documentário? Inicialmente é um livro. Um livro. Que se chama, já tem até um nome, Água, é sobre isso que precisamos falar. Ótimo. Sérgio, é tanta coisa, olha, Sim. Eu estou preocupado com o nosso tempo aqui, porque você tem aqui vários livros, vários trabalhos, e eu queria que você falasse aqui sobre alguns deles, pelo menos sinteticamente, aqui 2 minutos para cada livro, porque nós só temos aqui acho que 6 minutos, né? O Arara Azul, que é um trabalho muito importante que você produziu também. Só lembrando que esse livro, Terra Sob Pressão, foi finalista do Prêmio Jabuti, não foi finalista isso? do Jabuti. E ele é utilizado em muitas escolas, é um livro paradidático importante. Então, o professor que está acompanhando o nosso programa aqui, ele pode adotar, pode ler e trabalhar com os seus alunos, que vale a pena com isso. E esse aqui, Arara Azul. Esse é uma coleção de livros bem interessante sobre animais brasileiros ameaçados de extinção, né? Então, a Arara Azul foi o primeiro desse livro, nasceu de uma reportagem que eu fui fazer para uma revista que eu trabalhava como editor, a revista Terra, e a partir daí esse livro surgiu com as fotos do Candizani, e foi um livro muito legal para fazer, porque esse tipo de livro você acaba colaborando com os cientistas, as pessoas que... Existem grandes defensores aqui da natureza no Brasil, são verdadeiros heróis, né, que dedicam a vida, que dedicam o dia a dia, o estudo, né?
e estão super envolvidos com isso, e é muito legal conhecer esses cientistas, Janase. Inclusive, eu tinha comentado com você, eu fui recentemente, eu dirigi uma série para National Geographic que se chama Parques, que é sobre as reservas florestais no estado de São Paulo. E entre várias curiosidades, dos lugares lindos das florestas que estão aí, uma coisa muito curiosa são os cientistas que estão dentro dessas matas aqui dentro do estado de São Paulo, desenvolvendo pesquisas de ponta, de preservação ambiental, de animais em extinção, de plantas. Então, tem tudo a ver com esse Sérgio, caminho. Esse é um tema que nós estamos debatendo muito aqui na Assembleia Legislativa, porque recentemente o governador Alckmin aprovou, infelizmente, eu votei contra, logicamente, mas 2 projetos aqui na Lesp, um privatizando os parques estaduais, as florestas estaduais de São Paulo, inclusive privatizando até as tribos indígenas, as comunidades indígenas e quilombolas, que estão dentro dessas áreas do estado. E um outro projeto também, vendendo essas áreas de pesquisa. Nós votamos contra, acionamos já o Ministério Público, estamos fazendo uma briga judicial para anular esses projetos. Projetos que colocam em risco o que você falou, tanto a pesquisa como também os parques estaduais e as florestas estaduais. Até mesmo a Caverna do Diabo foi privatizada. Ela será entregue a uma empresa que fará uma exploração comercial. E o projeto é tão absurdo que ele autoriza a exploração de madeira comercial nessas áreas. É um retrocesso para o estado de São Paulo, mas nós estamos aqui com um movimento na Lesp, aqui acionando sobretudo o Ministério Público e a Defensoria Pública também. Sim. Só complementando, Carlos, é um assunto realmente muito, muito delicado, entre várias coisas que a gente pode discutir isso, mas você falou em privatizar tribos indígenas e quilombolas. Eu tive a oportunidade de ver na Tailândia uma tribo que foi privatizada, uma empresa particular explora essa tribo, e a tribo hoje ela não passa de um zoológico, porque os turistas pagam o ingresso, entram nessas tribos para visitarem, só que é uma visita absolutamente fake, porque você encontra os índios numa situação que eles não ficam ali no dia a dia com roupas de festa, ficam fazendo festas o dia inteiro. Isso não é o dia a dia deles, que eles trabalham, eles pescam, eles curtem também, eles vão nadar e acordam cedo, dormem cedo. E essa tribo, inclusive a tribo dos long neck, uma delas, que são aquelas mulheres girafa, uma delas foi privatizada, então virou um local de visitação, que é uma coisa horrível, porque na verdade você está indo para um lugar que as pessoas não estão no comportamento dela no dia a dia, e você paga um ingresso para ver. Então, assim, basicamente é uma cultura que está sendo exterminada aos olhos do turista. Exatamente. Isso pode acontecer aqui no Brasil se nada for feito também. Aqui tem mais um trabalho seu aqui, A Caminho do Oeste. Muito interessante também, Serginho. Aqui, ó, Sérgio, vou mostrar que tem umas fotos bonitas. Aqui é um trabalho muito bem feito. Isso aí são fotos do Marcelo Vineron. Ele faz um trabalho... já tem muito tempo que ele viaja para a América do Sul, América Latina, explorando de moto, e nós fizemos essa parceria e fizemos um trabalho super lindo, saindo de São Paulo e avançando rumo ao oeste, até o Pacífico. Nossa, aqui tem outro, Sérgio, Café, um grão de história. Este livro, eu gosto muito dele, Janase, que ele conta a história do café, desde que ele foi descoberto na antiga Abissínia, né? Hoje Etiópia, desde que ele foi descoberto lá na Etiópia, o caminho que ele fez pelo mundo árabe, depois ele passou para a América Central até chegar no Brasil, e é um livro com o Vitor D'Alessio que fez as fotos, são fotos maravilhosas. Esse livro foi finalista também do Jabuti, é um livro que eu achei muito, muito interessante de fazer, porque descobrimos as nossas raízes, né, como que o país foi erguido, né, pela força do café.
Sérgio, nosso tempo está praticamente esgotado aqui. Eu deixei de falar de outros livros aqui, de outras obras, mas as pessoas podem acessar o seu Facebook, as suas redes Sim. sociais para ter acesso a esse trabalho fantástico que você fez, que representa uma grande contribuição para quem gosta e quem faz militância e defende o meio ambiente, isso em primeiro lugar, e também na área da diversidade cultural. Você tem dado uma grande contribuição, sobretudo com esse seu último livro, Com os Pés na África, que é um livro muito importante. Eu quero parabenizar você pela sua trajetória, seu trabalho, mas sobretudo pela sua grande contribuição, principalmente para a nossa área, uma área que a gente milita muito, que é a área da educação. Você tem fornecido e produzido muito material para as nossas escolas, do ensino fundamental e do ensino médio, e para o público em geral também, mas a educação te agradece muito, nós educadores, as educadoras, e os alunos e as comunidades escolares. Muito obrigado e parabéns, Sérgio. Carlos. Muito obrigado. Vale a pena. Muito bom com a situação.